Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Juro que não consegui evitar. Até tentei, juro que tentei, mas desde a primeira vez que eu vi a Luana, sabe, foi uma paixão tão arrebatadora. Eu já trabalhava ali naquela empresa, fazia 5 anos, quando ela foi contratada. Quando bati os olhos nessa mulher pela primeira vez, olha, não estou exagerando, eu senti o tempo parar. E uma coisa eu digo, não fui o único a me encantar. Pensa numa menina bonita. O problema é que eu era casado e tinha 2 filhos, um de 8, outro de 4 anos. E por conta disso, mesmo encantado daquele jeito, tentei tirar essa menina da cabeça. Até evitava ficar perto dela. Mas pelo fato de trabalharmos na mesma sala, é difícil. E o detalhe foi que ela também se interessou por mim, mesmo sabendo que eu era comprometido. E depois de um tempo, começou a rolar uma paquera entre nós. Às vezes eu estava ali distraído, aí olhava na direção da mesa dela, e como se tivesse sido combinado, ela também olhava na minha direção. Ou então, já estava até olhando para mim. Às vezes, aconteceu o contrário. E olha, aquele sorriso que ela dava quando isso acontecia, me desmontava. Sabe o que é você não conseguir tirar a pessoa do pensamento? Eu chegava em casa e parecia que a via na minha frente, mesmo de olhos abertos. Era como se sua imagem tivesse ficado grudada na minha retina. No fim, fiz de tudo. Acabei sucumbindo. E como ela também estava correspondendo, adivinha? Nós acabamos nos envolvendo. Sei que muita gente critica pessoa comprometida que se envolve com outro. Na verdade, eu mesmo já fiz isso. Mas quando está vivendo a situação e não vendo só de fora, parece que tudo muda. Infelizmente, não fui forte o suficiente para resistir. Eu gostava da Elisa, sabe, minha mulher. Tinha um carinho imenso por ela. Era a mãe dos meus filhos. Só que paixão é outra coisa. Paixão enlouquece. Paixão deixa a gente meio perdido. Paixão, sabe, tonteia. Quando trocamos nosso primeiro beijo, fui tomado por uma emoção indescritível. E quando nos entregamos um ao outro pela primeira vez, foi a coisa mais intensa que eu já senti na minha vida. Tentamos esconder o romance dos outros colegas, olha, o máximo que pudemos. Até porque todo mundo sabia que eu era casado, né? E tinha outro detalhe. Na empresa, não era permitido envolvimento de colegas. Só que é difícil esconder uma coisa assim. A gente até que tentou, mas acabou não conseguindo. Não demorou e o nosso romance caiu nos ouvidos até do chefe, que, claro, nos chamou à sua sala. Ele conversou com nós dois e, olha, foi até bondoso com a gente, porque nos alertou, nos deu uma segunda chance, porque nós prometemos manter distância, pelo menos ali, nas dependências da empresa. Fiz isso para garantir o meu emprego. Tão difícil conseguir um trabalho. Eu já estava ali naquela empresa, fazia tempo. Ela nem tanto. Mas sabe, como ele se dispôs a dar uma segunda oportunidade, nós juramos que nunca mais ia acontecer nada, pelo menos não ali, na firma. E fizemos isso, inclusive,
na frente de outros colegas. Só que, adivinha, não conseguimos manter a promessa. E para resumir, fomos chamados à sala de novo e dessa vez não teve conversa. Os dois fomos dispensados. Por sorte, não fomos mandados embora por justa causa. De modo que podemos pelo menos receber o nosso acerto, sabe? Inclusive o fundo de garantia. Mas isso porque tínhamos um chefe assim, muito gente boa. Agora, o problema foi explicar depois em casa o que tinha acontecido para eu ter sido dispensado. Claro, tive de inventar uma mentira. Mesmo depois da demissão, a gente continuou se encontrando. No entanto, nos víamos com menos frequência. Isso parece que deu pelo menos uma acalmada naquele sentimento. Por sorte, logo encontrei outro serviço e ela também voltou a trabalhar depois de um tempo. E assim, passamos a nos ver menos ainda. Agora, a paixão não passou. Continuamos o nosso romance até que chegou a época do fim de ano. Essa empresa onde agora eu estava trabalhando era relativamente grande e uma semana antes do Natal aconteceu a festa de fim de ano dos funcionários. Teve até amigo secreto. E a gente podia levar os familiares. Tudo ali nas dependências da empresa. Minha intenção, naturalmente, era levar minha esposa e os nossos filhos. Só que na última hora, acabei mudando de ideia e convidei a Luma para ir comigo. Como eu era novo ali, estava ali há menos de 4 meses, ninguém sabia que eu era casado. Até porque não era de ficar comentando minha vida pessoal, de modo que não teria problema se eu levasse a Luma no lugar da minha família. Sei que não agi certo. Na verdade, estava errado há muito tempo, né? Desde que me envolvi com outra mulher. No dia da festa, fui apanhar a Luma, depois fomos até a empresa. A confraternização estava rolando quando chegamos. Chegamos de mãos dadas. E para os colegas mais chegados, eu a apresentei como minha namorada. Como ninguém sabia da verdade, ficou tudo por isso mesmo. Logo pegamos alguma coisa para beber e ficamos ali, de mãozinha dada, perto do pessoal. Até que, num certo momento, aconteceu algo inimaginável. Repito, a gente estava ali, um do lado do outro, conversando com alguns colegas, quando, de repente, escutei alguém me chamando pelo nome. O que você está fazendo aqui, Éder? Você está trabalhando aqui nessa firma? Ou veio à festa como convidado? Eu levei um susto tão grande. Cheguei, com toda certeza, a empalidecer, porque minha cara gelou. A voz era da Mara, uma mulher que morava no bairro. Para desgraça ser maior ainda, na nossa rua. E para ser completa, conhecida da minha esposa. Inclusive, volta e meia, as duas ficavam de conversa lá na frente do portão. Eu fiquei fora do ar. Pensei, o que essa mulher está fazendo aqui, meu Deus? Por conta do susto, cheguei a dar um pulo. E claro, larguei da mão da Luma, na mesma hora, né? Ela também levou um susto. Só que, naturalmente, a Mara
já devia ter visto a gente de bracinho dado, mãozinha dada. Pensa na situação. Naturalmente que ela ficou olhando para a Luma com aquele olhar de curiosidade, como que se perguntando: e essa aí quem é? Ela não devia saber que eu estava trabalhando ali naquela firma. E quando falei que estava, ela disse que tinha ido à festa como convidada da prima, que também era funcionária da empresa. Até falou o nome da garota, mas eu estava tão desatinado, não conseguia nem raciocinar direito. Pelas tantas, deu um sorrisinho assim, sabe aquele sorriso sarcástico? Olhou para a Luma e perguntou: e a tua amiga? Não vai apresentar? Aliás, a Elisa conhece ela? Devo ter ficado com a maior cara de tacho. Se tivesse um buraco na minha frente, seria ali que eu enfiaria a minha cara. Olha, aquilo acabou com a minha festa. Até a Luma se sentiu desorientada. Até porque não é boba, né? Se deu conta do que estava acontecendo. Que maldita coincidência, meu Deus. A prima daquela mulher, trabalhando ali na empresa. Sabe? E não podia ter chamado um namorado, um marido, uma sobrinha, o raio que... Não! Tinha que convidar justamente a prima. E a prima tinha de ser justamente quem? Meu Deus, quanto azar. Como que eu podia imaginar? Olha, foi muita falta de sorte. Depois que a Mara se afastou, a Luma, ainda assustada, perguntou: será que ela vai contar para tua mulher? Aliás, alguém mais aqui sabe que você é casado, Ed? Falei que não sabia. Só que por dentro rezei para que a Mara não comentasse nada com Elisa. Mas havia uma chance. É claro que havia. E grande. De que ela contasse. Já que as duas dava até para dizer que eram amigas. Aliás, que medo que me deu de ela já ter inclusive mandado mensagem para Elisa, contando o que tinha visto. Se isso realmente tivesse acontecido, quem sabe até ela já tivesse enviado até foto nossa, minha e da Luma, juntos. Até passado a localização da festa. E minha mulher pudesse até pintar ali, naquele salão. Seria um escândalo. Seria o maior constrangimento que eu já tinha passado em toda a minha vida. Quem sabe até fosse demitido de novo. Pensando nisso, achei que a gente devia ir embora. Só que antes que eu falasse alguma coisa, foi a própria Luma que sugeriu: acho melhor a gente ir embora para não complicar teu lado, viu, Edson? Falei que estava pensando justamente nisso. E apesar de ainda ter um amigo secreto, resolvi sair de fininho. Conversei com meu colega mais chegado. Deixei o presente para lhe entregar em meu nome quando fosse feita a revelação. Disse para ele que precisava resolver um problema urgente. Aí chamei a Luma e saímos. Foi uma situação inimaginável, mas aconteceu. Muito azar. Aquela mulher tem uma prima que trabalhava justamente ali na empresa. Olha, depois até me arrependi de ter ido embora, sem ter conversado melhor com a Mara. Devia, sei lá, tê-la chamado num canto, conversado com ela, pedido que ela não contasse nada para minha mulher. Fiquei com o coração na mão, morrendo de medo. E a Luma também ficou toda desatinada, até porque não queria me prejudicar. Não pudemos nem curtir a companhia do outro. Tanto que ela veio para casa e depois tomei o meu rumo também. Quando cheguei, entrei pé por pé, morrendo de medo,
de que a Mara já tivesse ligado para minha esposa, contado o que tinha visto. A Elisa estava com os nossos filhos ali na sala. Até estranhou quando me viu entrando. Ué, o que houve? Já acabou a festa? Pelo jeito, ela não estava sabendo de nada. Graças a Deus. Senão teria me recebido de um jeito bem diferente. Respirei aliviado. E falei que tinha saído mais cedo, porque estava com dor de cabeça e tratei de ir direto pro quarto. Fiquei muito pensativo depois de tudo. Sabe, não sei explicar, mas depois que voltei lá pra sala, fiquei olhando para Elisa, os nossos filhos ali, sentados no sofá. Me bateu assim um aperto. Coisa tão esquisita. Sem contar aquele nó na garganta. Nem dormi direito aquela noite. O pior é que no dia seguinte, era domingo, a Elisa veio me falar. O que você não disse que a Mara também estava lá na festa da tua empresa, hein, Eda? Olha, quando ela perguntou aquilo, eu gelei. A Mara? Mas por que você falou com ela? Sim. Encontrei ela agora há pouco na panificadora. Ela disse que até conversou com você. Olha, me deu um tremelico nessa hora. Fiquei olhando para a cara da minha mulher, só esperando para ver o que mais que ela ia contar. Só que, pelo jeito, até pelo modo como ela falou, a outra não tinha contado o pior. Senão minha mulher já tinha, sei lá, ido direto no meu pescoço. De modo que falei que tinha esquecido de comentar com ela e assim como quem não quer nada, perguntei se ela tinha falado mais alguma coisa. Minha mulher só disse aquilo. Sim. Ela disse que trouxe o presente do teu amigo secreto. Tá lá com ela. Falou que depois dá uma passadinha aqui pra... Tudo que eu menos queria naquele momento era encarar aquela mulher. Ainda menos com a minha esposa ali do lado. Será que ela ainda não tinha contado tudo? Porque tensionava fazer isso na minha frente? Talvez. Mulher, quando quer espizinhar um cara, elas sabem se... Enfim, de fato, depois do almoço, a tal veio bater a nossa porta para entregar o presente que eu tinha ganhado do meu amigo secreto. Pelo modo como me cumprimentou, com aquele olhar, aquele risinho sarcástico, já fiquei na defensiva. Depois ela fez aquela pergunta. Por que se foi embora tão cedo ontem da festa, Ed? Não esperou nenhum amigo secreto? Olha, era só o que faltava. Essa mulher ficar com aquele joguinho pra cima de mim. Sabe, ela queria me deixar nervoso. Parecia até que estava me provocando. Falou aquelas coisas pra me tirar do sério. Apesar de tudo, os minutos foram passando até que ela resolveu ir embora. Para mim pareceu a eternidade essa mulher dentro da minha casa. Só eu sei o meu medo de ela deixar escapar alguma coisa, ou contar, ou até mostrar foto. O problema é que depois disso tudo, do susto que eu levei, comecei a me sentir muito confuso. Mais ainda do que já estava. Parece que aquilo que eu senti, aquele nó na garganta do dia anterior, olhando para a cara da minha mulher, dos nossos filhos ali, ficou mais forte. Olha, eu tive de me segurar para não chorar.
Juro. Quando ela foi embora, morrendo de medo, eu dei um jeito de sair atrás. Fui lá para a rua e a alcancei. E já me aproximei falando: Mara, obrigado por não ter comentado nada com a Elisa, tá? E ó, só para você saber, não tenho nada sério com aquela garota que você viu lá, viu? Ela olhou para minha cara, com aquele semblante assim de ironia, e falou: não tenho nada a ver com isso, Edson. Agora você, olha, quem vê essa tua cara de santinho, nem imagino que você apronta. Tô morrendo de pena da Elisa, sabia? Coitada, não merece. Repeti que não tinha nada sério com a Luna, que inclusive já tinha tirado o time de campo. Olha, praticamente implorei para não falar nada para Elisa. Ela disse que eu podia ficar tranquilo, que não ia se meter. Só que mesmo ela tendo prometido, principalmente pelo modo que essa mulher me provocou durante mais de 1 hora ali em casa. Falava, olhava para mim com aquele sorrisinho de canto de boca. Então, mesmo ela tendo prometido, eu não me livrei daquele aperto, aquela sensação ruim. E depois de ter passado 2 noites em claro, tomei uma decisão. Iria me afastar da Luma. Continuava apaixonado por ela, mas refleti muito. Botei tudo na balança e percebi que não dava mais para continuar. Minha família era muito importante para mim. Imagine, não podia jogar tudo fora, pro alto. Ao lado da minha mulher, tínhamos construído muita coisa naqueles anos. Tínhamos história, uma família. Eu estava envolvido com a Luma, fazia o quê? 8, 9 meses, enquanto eu e a Elisa nos conhecíamos há mais de 12 anos. Pensei não só na família, mas também em tudo que eu tinha vivido com a Elisa. Nossa casa, nossas coisas. E também tinha a família dela e a minha família. Imagine como seria se eu me separasse para ficar com a Luma. Todo mundo ia cair de pau em cima. Conversei com ela e posso dizer que não foi uma conversa fácil. Até porque ela não queria aceitar. Na verdade, foi preciso conversarmos várias vezes para ela finalmente entender que seria melhor para todos nós. Não sei se eu teria coragem de terminar meu casamento só para podermos ficar juntos de vez, embora, repito, eu estivesse apaixonado. Só que não é só a paixão que conta, né? Sei lá, será que ela também conseguiria suportar aquela situação muito tempo? Acredito até que não, uma hora ou outra ia começar a exigir que eu tomasse uma decisão, me separasse da minha mulher para ficar com ela. E aí, quando esse momento chegasse, como seria? Hoje faz 10 meses que nos afastamos. Confesso que não consegui tirar essa mulher da cabeça. Tem horas que eu chego quase a me arrepender. Fico me perguntando se eu fiz a coisa certa. Porque a saudade é tão grande, tão doída. Nas primeiras semanas, ela ainda insistiu comigo. Depois, acho que acabou se cansando. Deve ter visto que realmente não tinha como voltar atrás. Olha, me dói quando eu penso nela. Em tudo aquilo que a gente viveu. Mas tenho consciência de que fiz a escolha certa. Minha família é tudo para mim, meu tesouro. Eu sei que jamais seria feliz completamente se tivesse virado as costas para minha mulher e os nossos filhos, saído de casa para viver uma aventura.
que a gente nunca sabe onde vai dar, né? Por tudo isso, procuro me consolar, pensando que fiz a escolha mais correta, que tomei a melhor decisão. Eu podia ter ido atrás da paixão. Meu coração queria isso o tempo todo. Mas sabe, chega num ponto que você tem que escolher. Aí acabei escolhendo minha família, minha mulher, meus filhos, com aquela esperança de que, com o tempo, eu sufoque esse sentimento. Esqueça dessa mulher, que não foi feita para mim. Eu também não fui feito para ela. Se tivesse chegado numa outra situação, poderíamos até viver um amor grande, sublime, maravilhoso. Mas na hora que ela chegou, em que eu cheguei na sua vida, não era a mulher para mim. Até porque eu já tenho uma, que é minha esposa. Assim como tenho meus filhos, que é minha família. Meu maior tesouro, meu tudo.